Vamos falar o seguinte, o casamento entre a gastronomia japonesa e a fome brasileira já deu muito certo. Então, se você está pensando em se casar com alguém diferente de você também vai ter que se adaptar. Você sabe disso, né? Casar não é fácil, não, mas pode dar muito certo. Então, nós vamos conversar com uma dupla que vai dar dicas maravilhosas para que esse sonho não se transforme aos poucos em uma guerra e que pode ter como consequência uma separação que eu diria sofrida. Então, boa noite à psiquiatra Hebe de Moura e à jornalista Adriana de Castro, que eu não vejo há muito tempo. Você me abandonou, Adriana? Nunca, jamais. Regina, é um prazer. Obrigado por ter vindo. Boa noite, tá eu que agradeço por ter me chamado. Muito obrigada. Imagina. Essa história de casar é bom, mas é até a página 2. Você já casou, né, Adri? Sim, eu sou casada. Eu sei. Eu gosto. Eu também gosto muito, casei 3 vezes, inclusive. Eu gosto muito. Bom, Adriana e Hebe, acho que com tanta intolerância, tanta impaciência, será que casar ainda é um bom negócio? Eu acredito que é um excelente negócio se você sabe o que fazer, porque se não sabe é melhor tomar cuidado. É verdade, a doutora falou uma coisa interessante, porque eu acho que o casamento que todo mundo sonha que é o bacana, né? Claro. Que é um casamento em harmonia. Eu, durante muito tempo, era o meu sonho pessoal. Eu queria ter uma família. Queria casar, queria ter filhos. Eu acho que, olha, hoje luta-se muito para a dissolução familiar. Eu me insurjo muito contra isso, porque eu acho que tudo na vida é muito efêmero e passageiro. A família é a verdade, e a verdade é permanente. Você não tem como fugir disso, é a família. E acho que esse não é um sonho, é uma obrigação, sabia? Acho que é uma obrigação. Eu acho que você falou uma coisa maravilhosa, não existe ex-pai, ex-mãe. Eu acho que a família fica. E se você acreditar que pode dar certo, já é um ótimo passo para conseguir fazer dar certo. Porque se a pessoa já entra dizendo, bom, se der, deu, se não der. Pois essa história quando a gente se casa, não, vamos ser felizes para sempre. E esse felizes para sempre está ficando cada vez mais raro, né? Uhum. Exatamente. Porque as pessoas, em vez de casar para mudar, para se transformar, para ajudar o outro, apoiar o outro na mudança dele, é muito comum que a pessoa case e espere do outro que ele faça o que a gente quer. Então, assim, a mulher investe muito, faz tudo o que o cara quer durante o namoro, durante a conquista, e quando casa ela fala, bom, agora eu quero ser indenizada pelo trabalho todo que eu tive e agora você vai ter que fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. E isso não é muito bom. Não, para mim não foi, durou alguns meses só. Foi exatamente isso. A conquista é uma coisa maravilhosa. Isso. Conquistou. Então agora vamos cobrar a conta, entendeu? E assim, eu falo de mulheres porque eu atendo basicamente mulheres, mas eu sei que muitas vezes o contrário é que é a verdade. Mas de todo jeito, quando a mulher entende o que ela está fazendo no casamento, quando o homem entende o que ele está fazendo, e quando eles se entendem, tudo fica possível. Quer dizer, o que deve ser feito para que um casamento dê certo é isso? Eu acho que uma coisa que você tem que fazer para o casamento dar certo é saber que casar não é casamento. Casamento é uma festa, é um dia. Casamento, cerimônia, é um momento. O casamento fica, se você puder, para sempre. Então, tudo que você quer que funcione, você estuda. Sabe aquela coisa da pessoa que compra o sítio? Eu já ouvi muitas vezes de quem compra sítio dizer que sítio são 2 alegrias. Quando compra e quando vende. Por quê? Porque a pessoa acha que ela vai comprar um... Isso! A pessoa acha que ela vai comprar um sítio e vai ter lucro. Não vai mais comprar ovo, não vai precisar mais vai ter trabalho. Ir no restaurante do chefe comer os ovinhos de codorna. Não, vou fazer umas... E ela não entende que para que isso funcione, isso exige investimento, recurso, entendimento e trabalho. As pessoas acham que quando ama é suficiente para casar, mas não é suficiente para manter um relacionamento. Achei uma boa comparação.
Porque eu acho que casamento tem muito a ver com expectativa. Exatamente. Você compra o barco, você tem expectativa que você vai entrar no barco e que vai estar tudo lindo. O próprio sítio, né? Que não vai ter trabalho nenhum. Só que quando você vai, o que mais tem é trabalho. Mas como é que a gente vai lidar com essa expectativa dele? Então, sabe o que eu acho? Muitas pessoas não falam que querem também por medo, sabe, Rony? Elas têm medo de dar um nó. De falar assim, eu quero ter filho, e aí depois o cara fala, não, de repente é melhor não falar agora. Tem pessoas que falam assim, não fala nada não, depois que casar dá um jeito. Olha, eu não acho isso, eu acho ao contrário. Então, a gente conversa muito, eu e a doutora Hebe, e tudo isso me deu essa luz para eu começar a mudar tudo, mudar a forma como eu encaro as situações. Então, eu tinha esse sonho de casar também, tô colocando agora o meu sonho pessoal aqui, falando. E aí eu mudei isso, principalmente a expectativa, porque aí eu comecei a dizer o que eu queria, porque eu acho que casamento é isso, você precisa falar, você precisa avisar pro outro que você quer, gente, é o mínimo, né? O diálogo é o vínculo de qualquer relação, casamento, amizade, sociedade. Se não tem esse tipo de coisa, não tem nada. Exatamente, só que as pessoas não falam o que elas querem. Acho que por medo. Elas falam o que o outro quer ouvir. Correto. Aí já complica tudo outra vez. Agora, e quando há uma... que é sempre tão comum, tão normal, uma discussãozinha, uma briga, aí fica um desentendimento um pouco mais pesado, fica aquele climão em casa. Como agir? Posso falar uma dica antes disso? Pode. Por que uma discussão causa um climão? Porque em vez das pessoas discutirem sobre a ideia, elas levam isso para o campo pessoal. Então, não é a sua ideia que é ruim, é você que é um idiota. Já complicou, já xingou, já ofendeu. Mas é isso mesmo. Então, em vez de dizer para o outro que ele não presta, diga que a ideia você não concorda. Então, ideia, isso já né? evita o climão. Mas uma vez que ele está lá, o melhor a fazer, eu acho que é assim, em primeiro lugar, respeitar a dor, a dificuldade e o problema do outro e se aproximar com cuidado. E ter sempre em consideração que homens e mulheres têm linguagens diferentes. Quando você pergunta para um homem o que você está pensando e fala nada, é verdade. Pergunta para uma mulher, se ela disser que está pensando em nada, é problema. Não. O que você tem? Nada. Ela tem tudo. Tudo. Então, já sabendo que tem tudo, você dá um tempinho, espera, e aí na hora certa você volta. O que a gente pode falar sobre mudar? Pois é, eu acho mudança fundamental. Comecei a falar aqui um pouco sobre as mudanças que eu passei. E eu acho que quando a gente percebe que quando a gente muda o nosso comportamento, a situação se transforma, isso aí dá coragem pra gente mudar. Porque a gente começa a ver que quando a gente muda, as coisas realmente ao nosso redor mudam, né? Tem até aquele ditado que fala, plante um jardim que as borboletas vêm, assim, fala em mudança e também de alguma coisa que você faça, porque quando você fala assim, a culpa é dele, ele é ciumento, ele é chato, ele é isso, a culpa é do outro, até na relação também com o chefe, assim, no trabalho também, não só com o marido, às vezes você coloca a culpa no outro, a culpa da sua infelicidade está no outro. E quando você faz isso, você está dando poder para o outro resolver a sua vida. E aí quando você percebe que se você mudar, o poder está em você, esse é o empoderamento. Está correto essa visão. Porque quando você joga não é a culpa... Porque não é do outro a culpa. Porque quando você eu joga posso a culpa, mudar. porque quando você joga a culpa, o poder vai junto. Sim. Tá. O poder vai junto. Se você é o culpado, o que eu posso fazer se o culpado é você? Eu perco o poder. Então, eu acho que quando a gente fala de empoderamento de verdade, o que a gente quer dizer assim, eu posso resolver, mesmo que a responsabilidade seja do outro, eu posso fazer alguma coisa. Eu posso fazer uma mudança que pode gerar uma melhora, um crescimento na relação e no outro. Oscar Wilde dizia uma coisa que eu acho muito importante. Por pior o que seja que alguém faça a você, o que o mundo possa fazer a você, pior do que você a si próprio faz. Ah, com certeza. Acho sensacional isso. Com certeza. Eu acho também uma coisa muito interessante. Muito obrigada. Que delícia. Maravilhoso. Que coisa linda. Para mim também aquilo ali? Você sabe que eu sou chata, né? Aí eu fui privilegiada. A Paulinha, a produtora aqui, super muito gentil, uma querida.
Perguntou qual era o prato preferido da doutora. Ah, mas esse salmão tá lindo. Mas eu divido. É um salmão grelhado. Ah, eu adoro salmão grelhado mas também. Mas eu também gostei desse vulcão. Olha. Eu sou obrigada a confessar que esse é mais bonito. Eu não como, mas é mais bonito. Obrigado, querido. Amei. Obrigado. Amei o vulcão. Bom, qual é a dica que a gente pode dar para que as pessoas tenham um bom relacionamento? Eu acho que uma grande coisa para se entender é que quando você compra um sítio, por exemplo, para se divertir, você tem um propósito. Quando você compra um sítio para produzir, você tem um propósito. Quando você casa, qual é o seu propósito? Às vezes a pessoa fica tão na superfície do entendimento desse propósito que ela não tem de onde tirar forças. Correto. Então, seria interessante que a pessoa soubesse o seguinte: eu quero me casar, qual é o propósito? Vamos conversar com o meu parceiro para saber qual é o propósito dele, porque isso só já melhora a questão da expectativa. Sem dúvida, sem dúvida. E o propósito é falando... Desculpa. Après vous, madame, senão fala. Eu vou experimentar. Mas ela falou. Olha, é inteiro na boca, hein? Pois é, eu não sei se pensando assim, frente às câmeras, esse vulcão, socorro. Mas ela falou do propósito que eu acho fundamental e, assim, para ajudar o propósito, eu penso no nós. Então, assim, não sou eu que tenho um problema, eu que vou resolver. Nós temos um problema, como resolver esse problema? Isso daí também me deu uma luz muito boa lá no meu casamento. Estamos indo, né, Glauco? Beijo pra você. Estamos aprendendo. Você acha que, por exemplo, agora tivemos uma polarização violenta na candidatura para presidente da República. Você acredita que esse novo presidente é comprometido com esse projeto de resgate de valores, de família? Você acha que, de alguma maneira, vai influenciar o casamento? Acho que sim. Eu acho que sim, casar mais? Não, porque estamos falando muito de resgate de valores. E eu acho que o casamento é muito bom a gente determinar regras. Não que regras... eu acho que regras ajudam, né? A gente ouve falar de regras de etiqueta que ajudam as pessoas a se relacionar. Então, cada casamento tem sua regra. Eu não vou ditar a regra. O nosso casamento funciona de uma forma. Cada casal tem que ter a sua combinação, a sua situação. Então, assim, é natural para você que eu saia uma vez por semana com as minhas amigas? É natural para mim que você saia uma vez por semana com seus amigos? É natural que numa situação de sábado à noite, um dos dois saia sozinho? Como é que funciona isso? Então, o casal tem que acertar quais são as regras que valem para a relação dele, casal. Que papo legal, olha. Mas dá certo, né, Gê? Contigo deu, né? Quantas vezes você casou? 2, então. É isso aí. Casar é bom. Casar dá certo. Bom, Hebe, muito obrigado por ter vindo. Hebe de Moura, médica, psiquiatra, que conhece a cabeça de todas as pessoas. E minha querida amiga jornalista, mega apresentadora, que é a Adriana de Castro. Obrigada. Você é mega e linda. Você é maravilhoso. Agora, passa o tempo e você fica cada vez mais bonita, Adri. Por quê, hein? Felicidade. No casamento? Também. Já recebeu um convite seu, assim, também para estar aqui? Não, uma delícia. Glauco. Glauco. Você tá com tudo, hein, meu irmão? Cuida dela, que é minha amiga. Vê lá. Obrigado, Hebe. Obrigado. Dani, sensacional. Vou te falar uma coisa, não fique assim tão... Isso foi o melhor sushi que eu comi na minha vida. Muito bom. Você é insuportável. Eu também adorei. Estava morrendo de medo de comer aqui, mas eu fui corajosa. Muito obrigado. Agora, como nós somos filhos de Deus, nós vamos jantar e daqui a pouco nós vamos estar de volta para trazer um rock de primeira grandeza, rockabilly, aquele que me embalou quando eu era adolescente. E não se esqueça de que a nossa relação é como casamento também, viu? Então, eu peço fidelidade. Não muda de canal, eu já volto.